sou Márcia Isabel Reine e vim trazer para vocês uma dinâmica de nosso sistema familiar, onde uma parte do nosso sistema familiar corresponde ao nosso pai. E a nossa mãe. Onde meu pai com a minha mãe, em algum momento da vida, se uniram para que eu pudesse nascer. Lembrando também que esses sistemas eles são muito maiores, assim como meu pai veio do pai dele e da mãe dele. Assim como a minha mãe vem do pai dela com a mãe dela. Aqui eu vou trazer nessa dinâmica de hoje um exemplo de qual é o sentimento que muitas pessoas vêm para o consultório dizer: eu me sinto vazia, eu tenho sentimento de rejeição, eu sinto que minha mãe não me ama, não consigo tomar o colo da minha mãe, não consigo encontrar a minha mãe nas meditações. Ela é uma pessoa tão boa para tantas pessoas e até me sinto culpada de ter esse sentimento. Mas é algo que eu tenho dentro de mim, é algo que eu não consigo trabalhar. Vamos resolver isso? Então, o que na constelação nós vamos fazer? Nós vamos perceber o que acontece com essa mãe, aonde é o lugar dela, o que ela está fazendo. Porque, por exemplo, hoje vamos trazer um exemplo de uma mãe, de uma vovó, né, mãe da minha mãe, onde teve uma falta da própria mãe. Porque essa bisavó, ela pode ter falecido muito jovem, ela podia ter muitos filhos e estava em muitas funções de trabalho, ela também poderia estar doente, preocupada, enfim. Alguma coisa fez com que a minha vovó não sentisse a força suficiente da própria mãe. Automaticamente, a minha mãe também não sente a força, porque parece que tem um vínculo quebrado, algo interrompido, algo que não deixa a energia vir lá de trás. Porque vocês podem ver que a energia vem lá de trás, lá de trás. Então, esse interligado, ele pode sim ser interrompido por várias questões, que são questões que cada ser humano vai sentir dentro do seu coração. Assim como eu falei do vazio, podemos falar de doenças, podemos falar de obesidade, podemos falar de fracassos, dificuldades financeiras, que não tem a ver só com a mãe, mas pode ser do pai também. O que eu vou trazer é uma dinâmica, e essa dinâmica ela vai ser completada agora. Nesse exemplo que eu estou dando, quando, por exemplo, essa criança cresceu com uma dificuldade ou com uma falta de mãe, o corpo dela cresce, porém dentro da alma dela, ela não consegue ser completa como mãe. Essa criança, ela percebe que falta algo na mãe e ela quer suprir porque ela ama sua mãe deu a vida. E quando ela ama a mãe, ela quer dar o máximo possível para sua mãe. Então, o que ela faz? Ela sai do lugarzinho dela e vai atrás, no lugar da mãe dela. Quando a minha mãe vai no lugar da vovó dela, que é a minha bisavó, então se cria o vazio. E esse vazio é que muitos clientes sentem. É essa necessidade de ficar doente, é essa necessidade de trazer fracassos, tristezas, angústias, sentimento de culpa, desmerecimento, obesidade, enfim. Por quê? Porque aqui está vazio. Porque minha mãe é tão boa, sempre está lá, cuidando dos pais dela, cuidando da vida dos outros, cuidando dos irmãos, cuidando de todo mundo, menos de mim.
E aí, então, eu começo a sentir que está faltando alguma coisa. Assim como faltou da minha avó para a mãe dela, assim como faltou da minha avó para minha mãe, está faltando dela para mim. Porque muitas pessoas estão fora do lugar. E quando nós queremos se sentir pertencente a um clã familiar, fizemos de tudo para sermos vistos. Quando desejamos muito compensar uma falta, geramos desordem. E aí a lei da ordem aqui não vale, porque burlou essa lei. Então existe algo ou consequências a ser resolvida. Então, quando nós vamos trabalhar essa dinâmica de colocação no lugar, de pertencimento, de compensações, é trazido a vovó, a bisavó, que é vovó da minha mãe, para o lugar dela, e automaticamente a minha mamãe se sentem no seu coração a voltar. Quando ela voltar, aquele fluxo que estava interrompido, ele sai. E aí o fluxo vem de volta. E aí, ali que eu consigo tomar o sentimento da minha mãe. É ali que eu consigo tomar o amor da minha mãe e a presença dela. No próximo vídeo, vamos verificar quando é a mesma dinâmica desta mulher está em outro lugar, o que afeta no relacionamento amoroso.